Fala galera, saudações vascaínas, começando mais um vídeo aqui no canal. Eu sou o Juninho, você está no canal Machão da Gama para a segunda edição do nosso giro de notícias dessa quarta-feira. Vamos aqui atualizar todas as informações sobre o nosso Vasco da Gama. Bom, como eu disse até no vídeo anterior, né, essa época do ano, final de ano, né, Réveillon aí batendo a porta, jogadores de férias, etc e tal, a gente não tem assim tanta novidade, até porque o Vasco tá bem devagar, né, no mercado de transferências, mas o que tem de atualização você fica sabendo aqui no canal Machão da Gama. Vamos falar sobre a Copinha, né, que será acompanhada de perto pela comissão técnica do Vasco da Gama. Vamos falar também sobre o interesse do Vasco no lateral do Boca Juniors. Vamos falar também sobre o Paulo Henrique, né, ontem a gente trouxe a informação que ele permanece no Vasco para a próxima temporada. O Vasco vai exercer a compra ali do jogador. Vamos falar também sobre Zé Gabriel, né, que vai renovar, está perto aí de renovar o seu contrato. Você vai ter informações aqui sobre isso. Enfim, tem algumas coisas aqui para a gente atualizar, beleza? Vamos começar depois da vinheta. Antes eu conto com você deixando o like, que é muito importante, e conto com você se inscrevendo também aqui no canal, se você não for inscrito. Deixou o seu like, se inscreveu, a vinheta rodou. Bora lá então, meus amigos, começando mais um vídeo, esse vídeo que tem oferecimento da 1xBet, e aqui no comentário fixo tem o link da 1xBet e tem também o código promocional aqui do canal Machão da Gama, que te dá até R$ 1.200 de bônus no seu primeiro depósito, beleza? Você utilizando o nosso código promocional, o seu primeiro depósito vai dobrar lá no site da 1xBet. Você pode dar os seus palpites lá em jogos do campeonato inglês, né? Tem jogo do campeonato inglês aí nessa semana e você pode palpitar lá na 1xBet. Campeonato brasileiro, futebol brasileiro tá parado, mas mundo afora aí a bola continua rolando e na 1xBet você pode palpitar. Bom, meus queridos, vamos começar falando aqui sobre mais uma renovação de contrato, né? De mais um jogador que é destaque aí nas categorias de base. O Vasco vai renovando e, enfim, garantindo esses jogadores por mais tempo no clube, né? O Vasco encaminhou a renovação contratual do meia Guilherme Estrela, que é destaque das categorias de base do Cruz Maltino. O jovem está no radar da comissão técnica e tem chance também de fazer parte do elenco profissional do Vasco na temporada de 2024. A informação é do jornalista Gilmar Ferreira. Inclusive, falando ainda, né, sobre categorias de base, vai começar a Copinha, né, no início aí de janeiro, e a informação é que o Emiliano Dias, né, vai acompanhar de perto a Copa São Paulo de Futebol Júnior para poder observar ali os jovens atletas, né, do Vasco da Gama, para ver quem pode ser pincelado para fazer parte aí do elenco profissional na temporada de 2024. Com toda certeza, a presença do Emiliano Dias será uma motivação a mais, né, para o elenco que vai disputar a Copinha. Afinal de contas, o auxiliar técnico, filho do treinador, vai estar ali observando, né, a competição. Então, com toda certeza, será uma motivação a mais aí para os jogadores vascaínos. Tem dois jogadores que serão mais observados, né, pelo Emiliano, né, nessa Copa São Paulo de Futebol Júnior. O JP, que renovou contrato também recentemente com o Vasco, foi informação aqui no vídeo anterior, e o próprio Guilherme Estrela, né, que eu falei anteriormente, que também encaminhou aí a sua renovação de contrato. Os dois são destaques, né, da categoria de base do Vasco há pelo menos 2 temporadas. Lembrando que o principal jogador da base vascaína, o Ryan, já vai ser pincelado aí no elenco profissional, por isso nem vai disputar a Copa São Paulo, né, já vai ser utilizado aí no elenco principal do Vasco da Gama. A Copinha que começa em janeiro e, claro, né, você também vai acompanhar aqui as principais informações sobre a Copinha no canal Machão da Gama. Por isso, ó, se não deixou o seu like, deixa o like aí de uma vez. O like é muito importante, até para você continuar sendo notificado. Se você não for inscrito, se inscreva. A inscrição também é muito importante. Vamos falar agora aqui sobre o Paulo Henrique, né? Ontem o Vasco chegou a um acordo com o Atlético Mineiro, foi assunto aqui no canal Machão da Gama, para a permanência do Paulo Henrique, né? O Vasco vai adquirir o jogador. O Vasco vai pagar ali cerca de US$ 1 milhão, que dá mais ou menos 4,8 milhões de reais, por toda a operação da compra, né, do Paulo Henrique. O vínculo do jogador com o Vasco será definitivo e os clubes estão aguardando apenas a assinatura do contrato, né, para poder anunciar esse negócio de forma oficial. Os valores do acordo envolvem 70% dos direitos econômicos do lateral e a quantia será destinada ao Atlético Mineiro, 65% da transação, 25% da transação será para o atleta e o Paraná Clube vai receber 5%, né, que também tem ali uma fatia dessa pizza, e o Juventude do Rio Grande do Sul
também vai receber 5% desse valor que o Vasco vai pagar ao Atlético Mineiro. Com isso, o Atlético Mineiro vai receber, no final dessa negociação, R$3.100.000, já que do valor de 4,8 milhões, terá que passar 5% para o Paraná, 5% para o Juventude e 25% ao próprio atleta, né? O Paulo Henrique tem 27 anos de idade, chegou ao Atlético Mineiro no início do ano passado, de graça. No Galo, o lateral acabou tendo pouco espaço, atuou em apenas 2 oportunidades e foi emprestado ao Vasco até o final da temporada. No Vasco ele conseguiu se destacar e agora ficará em definitivo, né, para o Vasco da Gama. O Paulo Henrique foi ali uma grata surpresa, né, na reta final do Campeonato Brasileiro para o Vasco, porque acabou resolvendo ali o problema da lateral direita, né? O Vasco viveu um problema durante toda a temporada ali na lateral, chegou a jogar com o Robson Bambu improvisado, o Puma muito mal, enfim. O Paulo Henrique acabou com esse problema. Um outro jogador que também fica para a próxima temporada é o volante Zé Gabriel, né? O Zé Gabriel foi um pedido ali de Ramon Dias e já encaminhou, né? A renovação do Zé Gabriel foi um pedido do Ramon Dias e essa renovação de contrato já foi encaminhada. As partes ainda estão discutindo ali algumas pendências para poder acontecer a assinatura de contrato. Mas neste momento, a tendência é que o novo contrato de Zé Gabriel com o Vasco da Gama seja de 2 temporadas. O acerto deve ser até o final de 2025, mesmo período, inclusive, da comissão técnica do Vasco, né, que também vai renovar até 2025. Então o Zé Gabriel, que até se envolveu numa polêmica aí com o Souza, né? Aliás, o Souza curtiu um comentário, o Zé Gabriel não gostou muito, postou uma ironia ali. Enfim, no final das contas, o Zé Gabriel fica, né? Renova seu contrato e o Souza, que estava treinando no Vasco, né, não será aproveitado, acabou indo para o futebol da Turquia. Para encerrar o nosso vídeo aqui agora, vamos falar sobre um lateral direito do Boca Juniors que está na mira do Vasco da Gama, né? Informação que vem lá da imprensa argentina. O lateral esquerdo Frank Fabra interessa ao Vasco da Gama. O Vasco teria sondado, né, esse jogador colombiano e a resposta que o Vasco recebeu nessa sondagem, né, ao jogador é que ele tem contrato com o Boca Juniors até 2025. Então, se o Vasco quiser o jogador, tem que fazer proposta, né? Tem que pagar, tem que tentar tirar colocando dinheiro. Frank Fabra, lateral esquerdo do Boca Juniors, né, teria sido sondado aí pelo Vasco da Gama. O Vasco que deve realmente contratar 2 laterais esquerdos, porque existe a possibilidade de, em qualquer momento, chegar uma proposta da Europa pelo Lucas Piton, que foi destaque aqui no Campeonato Brasileiro, tem cidadania europeia, né? Ainda é muito jovem e com toda certeza vai despertar interesse aí do mercado europeu. E como o Vasco já liberou o Jefferson, né, que praticamente não foi utilizado na última temporada, o Vasco vai precisar buscar 2 laterais, né? Um para ser reserva imediato e o outro, né, para caso o Lucas Piton então não fique, né, no Vasco, se tornar opção aí para o time titular. Enfim, vou ficando por aqui. Se aparecer alguma outra novidade, eu volto hoje ou então só amanhã. Tamo junto, gostou do vídeo? Deixa o like que é importante, se inscreva aqui no canal. Saudações, até a próxima.